Boa noite a todos. Salve, salve família. Boa noite a todos. Só tem fera nessa mesa. Ulisses, conta das pequenas histórias que tem no livro da Flor de Lis, dá uma degustação. Oba! Maria Homem e Álvaro, é possível analisar a história que o Ulisses contar na área de vocês? Se ele contar, hein? Um sorrisão. Ela... Dá um sorrisão aí. Não, eu acho que assim, Sabe, Vioto? que eu sou agora o perguntador, né? Não, conta. Eu não entendi. Boa! Eu saí com essa porque eu não ouvi a pergunta. Não, ele queria saber se tem alguma história interessante no livro da Flor de Lis. Na Pastora do Diabo. Nossa, tem um monte. Tem uma coisa... É a pastora do cão miúdo. Peraí. Será que a pastora do diabo tem algo interessante? Tu sabe que quando ela viu a capa, a advogada dela me ligou dizendo que ela chorou muito na cadeia porque essa capa ela viralizou. E, tipo, eu tava muito dependendo da própria Flor para algumas informações, assim, dela dentro da cadeia. Aí a advogada dela disse, não, ela não vai te ajudar mais porque ela chorou muito com essa capa e tal. Aí eu falei, não, mas por quê? É porque ela perdeu tudo, né? Ela perdeu os filhos, perdeu o marido, que ela mandou matar, perdeu o mandato de deputada federal, perdeu a casa, tá na cadeia. O que sobrou? Pastorar. Ela está começando ali um novo núcleo provavelmente ela vai fundar um novo ministério dentro da cadeia, que, aliás, a cadeia é o melhor lugar para quem vive de empreendimentos religiosos, né? Porque... Empreendimentos religiosos foi genial, né? Eles entram na cadeia... Jesus. E eles entram na cadeia e os pastores que estão lá dentro dizem que eles cometeram um crime porque eles se afastaram de Deus e se aproximaram do diabo. Ou seja, você tem que voltar para perto de Deus. Então tem toda essa vibe religiosa dentro da cadeia. Ela era loira? Só me ajuda Não, ela nisso. usava muitas perucas. Ela era loira, ruiva. Ah, tá, porque eu fiz uma entrevista, acho que um podcast sobre Flor de Lis na época, e o meu imaginário é que ela era loira, então era peruca, Era né? peruca, ela tinha uma coleção... Ela perdeu até a loirice, né? Sim, que isso ela tá com no cabelo Brasil natural é algo aí. grave. Muito bem observado. Exatamente, coloca na lista, perdeu a loirice também. Aí eu tive que fazer assim, usar de muita lábia, né? Agora que eu vou contar aqui, ela já vai ver que eu enganei ela, mas eu comecei a dizer que, na verdade, ela era pastora do diabo, mas o diabo não era ela, o diabo era o marido, porque realmente o marido também não era flor que se cheirasse, né? O cara... Com perdão do trocadilho, né? Saiu sem querer. Ele preferiu falar corretamente. Não, essa é uma escolha difícil. Mas foi válida, porque na gravação fica bom. Mas conta a história. Não, mas peraí, só um adendo. Isso é o significante, isso é inconsciente. Saiu sem querer, e aí você pegou o fio do significante, que é o mesmo flor. Saiu. Isso é a base para a gente poder analisar alguém, escutar alguém, mas só fecha parênteses. Sim. Técnico. Tem uma coisa que é interessante que, no meio lá de uma fala sua, lá pro início, você estava falando inclusive antes de ficar analisando o crime da Suzane, falando de gerações para trás e tal, você estava falando lá atrás que, para a gente saber quem a gente é hoje, tu precisa ir para trás, independentemente se tu cometeu crime ou não cometeu crime, saber quem é você, quais as suas origens, muito também em relação ao meio ambiente, que eu acho que influencia muito, e mais as questões genéticas, que já estão provadas cientificamente, nada a ver com crime, que tu traz alguns traços, algumas atitudes que tem a ver com a questão genética. Eu no início... na mesa. Quando eu comecei a... eu ia falar de epigenética e Lamarck, eu esqueci, mas fica essa. Quando eu estava... O primeiro, o segundo e o terceiro... O primeiro, o segundo e os terceiros capítulos do livro, eles falam somente da mãe da Flor de Lis, praticamente. Quando eu estava no final do terceiro capítulo, eu falei, gente, eu acho que o livro não é sobre a mãe, é sobre a Flor de Lis. Mas aí eu já não sabia por que eu estava escrevendo tanto sobre a mãe, mas agora me deu esse insight, a Flor de Lis era um espelho da mãe. Cara, isso que você está falando é muito legal. Era um espelho. A mãe, ela mexia com bruxaria. Ela tinha um irmão que era do candomblé.
E esse irmão dela, que tinha uma influência muito forte, porque a mãe da Flor de Lis foi morar com ele, quando fugiu de um marido aí, foi morar com ele, e o cara tinha um terreiro de candomblé e às quartas-feiras ele transformava numa igreja evangélica da Assembleia de Deus. Ou seja... Como é que pode isso? Então... Pode, porque isso é o Brasil, e são as matrizes do Como Brasil. É que pode? Hoje Só no que não Brasil, pode. Aí você vai ter que ler o livro para entender como pode. Boa. Isso Ulisses, boa. Cara, eu fiquei incrível. no Rio, assim, eu conversei com uma antropóloga especializada em religião. Ela está agora em Portugal, ela é brasileira. Eu fui atrás, porque não adianta você colocar isso no livro e não explicar. Você tem que explicar, mas como se dá isso, né? E ela me falou, cara, se tu for lá nos morros do Rio, as igrejas evangélicas mais antigas eram um terreiro de Umbanda e tal. Não, eram terreiros, eu entendo. Agora, ficar trocando... porque, não, na verdade, é uma transição. Ah, tá. Rola uma transição. Se ele não for... Vou dar um spoiler. Se ele não tivesse sido assassinado no meio do caminho, ele teria se tornado... Ele já era um pastor, teria uma igreja, um templo. Entendi. Lá. É tipo um restaurante que vira balada, tá entendendo? Sim. Uhum. Ele começa ficando aberto até as 2 da manhã e tem um sambinha. Agora, o incrível, viu, Maria? O incrível é como essa coisa pontual... Estou te contando uma história pontual dos anos 60. Como isso reflete na vida dessa mulher que era uma pastora de multidões e conseguiu arregimentar ali toda uma prole, montou uma organização criminosa com os filhos que ela diz que adotava e bolou um plano para matar o marido. Para mim, a questão da relação do pai dela com a mãe, que você passou bem rapidinho, talvez seja uma questão que vale a pena trazer, tá? Se eu tivesse nessa discussão, eu ia explorar mais isso. Porque isso parece espelhar, de fato, na prática, de maneira muito óbvia, o que aconteceu depois, tá? São conflitos muito parecidos em 2 gerações. Interessante mesmo. Tem uma coisa incrível. Depois, a Suzane, eu te confesso, eu vou fazer aqui um meia-culpa. A Suzane, esse livro vai até passar por uma... Não sei nem se eu posso falar, mas ele vai passar por uma reedição, por uma ampliação. Porque aí quando eu fui, o Suzane foi o primeiro livro. Então, como escritor, eu ainda era imaturo. Eu admito. Se hoje eu fosse escrever o livro da Suzane, eu escreveria de uma outra forma, muito buscando as gerações que não tem no livro. O livro da Suzane mostra ela muito depois do crime e a vida dela na cadeia, que é interessante. Mas eu acho que precisou mostrar quem eram os pais dela. Que é importante. Ela mandou matar os pais. Mas... Isso é arqueologia do caso, né? Sim, que não tem no livro. Vai ter numa próxima edição, quando o crime completar 20 anos e a Suzane completar 40. Provavelmente ela já vai estar solta. Na Elise, eu já fui em busca disso. Eu mostro quem eram os pais da Elise. Não é só dizer por alto. Não, eu vou a fundo. Olha, a mãe da Elise, ela nasceu assim, foi criada assim, tal. A Elise foi criada nesse ambiente, tal. Na Flor de Lis, eu já amadureci um pouco mais isso, assim, muito de mostrar, porque eu também comecei a chegar à seguinte conclusão. O crime que essas mulheres cometeram, todo mundo sabe. As pessoas até brincam, nossa, o título do livro sobre Elise Matsunaga é um spoiler, porque tu diz a mulher que esquartejou o marido, tu já sabe o que a mulher fez. O que o livro mostra? O que vai mostrar muito no livro da Flor de Lis? Qual a jornada dessa mulher ao longo da vida e dos seus ancestrais? Para tu poder entender. Aliás, eu digo logo de antemão, quem comprar o livro sobre Flor de Lis, achando que tu vai ter lá uma gênese sobre o crime que ela cometeu, vai ficar decepcionado. É melhor ler o jornal, porque o crime é fresco, está na mídia ainda. Agora, o que eu vou explicar é como, de que lugar essa mulher saiu, como ela foi criada, que influências ela teve ao longo da vida para misturar religião e crime. Maravilhoso. É quase uma psicanálise, né? Sim.